Essa semana o mundo ganhou o primeiro trilionário da história. Sim, $1 trilhão. Pra você ter ideia, é dinheiro suficiente para gastar 27 milhões por dia, todo santo dia, durante 100 anos e ainda sobrar grana. O nome? Elon Musk. Junto com ele, milhares de funcionários comuns acordaram milionários no mesmo dia. E o motivo disso tem tudo a ver com a sua vida, mesmo que você ganhe um salário de CLT. Seja muito bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos do mundo. Meu nome é Murilo Duarte, mais conhecido aqui na internet também como Favelado Investidor, certo? E como eu falei aqui no início desse vídeo, essa semana o mundo ganhou o primeiro trilionário em dólares e estamos falando nada mais, nada menos do que o próprio Elon Musk, tá? Mas para você entender melhor, isso só foi possível por causa da SpaceX. Ah, Murilo, o que é SpaceX? Para você pegar a visão, a SpaceX ela foi fundada, obviamente, pelo Elon Musk em 2002. E o objetivo era bem simples ali de falar, só que difícil de executar. Que era o quê? Era baratear o custo de viajar para o espaço, né? Só isso. E quando o Elon Musk disse isso, né, em público pela primeira vez, muita gente acabou rindo, né? Até mesmo como o governo dos Estados Unidos, a Rússia, a própria China, eles dominavam ali na época o setor espacial, ó, há décadas. E a ideia ali da SpaceX, que é uma empresa privada, era justamente competir com esses grandes países e que muita gente achava ali uma história, um filme que parecia muito mais uma ficção científica. Só que mesmo assim, ele acabou indo pra frente em relação ao plano dele, ao objetivo e à ambição que ele tinha. E hoje, por uma grande curiosidade, a SpaceX é a empresa que mais lança foguetes no mundo. Hoje ela é líder absoluta quando nós falamos sobre isso. E o que mudou foi uma inovação que novamente parecia simples, mas que foi muito revolucionária. Fazer com que o foguete ele pousasse de volta e ainda assim poderia ser reutilizado. Porque antes da SpaceX, um foguete era basicamente descartável. Você gastava centenas de milhões de dólares, lançava uma vez e o equipamento ia parar no oceano. Só que a SpaceX aprendeu justamente a pousar os foguetes de volta e utilizar eles de novo. Até que isso, né, virou um grande bordão aqui no Brasil, que é foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Aí depois o Elon Musk depois de 2015 mudou, né? Agora só o foguete do Elon Musk que dá ré. Agora não mais, né? Mas tudo bem, até 2015 era. Era ele. Mas foi justamente isso que a SpaceX fez. E isso cortou muito o custo do lançamento ali de uma forma drástica, trazendo muita economia. Enquanto os próprios concorrentes ali ainda continuaram jogando os foguetes fora, só que a SpaceX estava criando também, em paralelo, uma linha de produção espacial. Ele tá fazendo esse teste aí no último assim, porque é o último recurso financeiro que ele tinha em caixa, senão ele ia quebrar e o último deu certo. Mas, voltando aqui. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que muita gente erra quando justamente a gente começa a falar sobre a SpaceX. Que, por incrível que pareça, o negócio dela, né, ou pelo menos o negócio principal, não são os foguetes, né? O foguete é só o meio da parada, porque o destino final é outro. Porque dentro da SpaceX existe ali uma divisão que é chamada de Starlink. E essa divisão pode ser o ativo mais valioso que o Elon Musk possui atualmente. Cara, a Starlink basicamente é uma rede de milhares de satélites em órbita, justamente que fornece internet em qualquer ponto do planeta. Tanto, ó, que eu tô com uma notícia aqui, que um jovem de 17 anos conecta 140 escolas no Amazonas à internet da Starlink. Eric Bartunek articulou a doação das antenas que devem beneficiar cerca de 14 mil estudantes. Então a gente já tá vendo aqui um grande benefício que a Starlink de fato traz para a humanidade. E aí, trazendo um exemplo melhor, imagina o seguinte, tá? Imagina que você mora, sei lá, numa fazenda no meio do Mato Grosso. Ali você não tem fibra ótica. O sinal de celular, ele é muito fraco, infelizmente ainda, né, nessas regiões mais distantes, vamos dizer assim. Só que quando a gente fala aqui, família, com a Starlink, você acaba instalando de fato essa pequena antena e você passa a ter internet de boa qualidade em alta velocidade. Isso vale tanto para fazenda, sítio, para banco como todo, avião. Então, a Starlink, ela serve onde nenhuma operadora ainda conseguiu chegar. Porque a internet via satélite, a gente sabe que não é novidade para ninguém. Já existia, há muito tempo antes.
Mas os satélites antigos ficavam ali a 36 quilômetros da Terra. E a comunicação era muito lenta e tinha muita interferência. Só que quando a gente fala aqui sobre o satélite da Starlink, ele fica aproximadamente a 550 quilômetros. A diferença aqui, quando a gente fala de distância, gera uma diferença enorme na quantidade da conexão. Então ela traz mais velocidade, menos latência ali na internet, né? E isso de fato acabou transformando a própria Starlink em um produto que as pessoas realmente usam, e as pessoas que mais usam são as que mais precisam, né? Como eu já falei aqui. E outra coisa, as pessoas acabam pagando ali uma mensalidade para continuar usufruindo dela. Então a própria Starlink, ela passa a ter uma receita recorrente, além de comprar o próprio satélite, né? Vamos dizer assim. E quando a gente fala a opinião de alguns analistas do mercado, né, do mercado financeiro, eles acabam estimando que a Starlink pode valer mais do que várias operadoras de telefonia tradicionais aí que a gente tem tanto no Brasil quanto no mundo juntas. E ela continua crescendo cada vez mais porque ela tá expandindo justamente a sua tanto antena, e o sinal já tá lá, né? Então a pessoa só precisa ter acesso a essa antena e colocar, sei lá, no quintal de casa, né? Eu colocaria, quando eu tava na quebrada, eu tinha internet, né? Senão eu não tinha começado no YouTube. Mas se eu não tivesse, eu colocaria lá na laje. Top. Eu ia. E eu tava vendo que a internet dele vai de 80 megas até 400. Então tem gente hoje, até mesmo em São Paulo, que não tem uma internet dessa, pô. Viu? O cara não ficou trilionário à toa. Não, e sem pensar que o benefício maior, que eu acredito da Starlink, é que um exemplo, você tá com antena na sua casa, e aí você fala, poxa, eu vou viajar pra um lugar que não tem internet. Não tem a opção de não ter internet. Você leva a sua antena e você tem internet. Exato. Você tem no carro, você tem no caminho, você tem lá onde você vai. Então, eu acho que esse é o maior benefício. Boa, eu não consigo levar a fibra ótica. Exato. Pro México. Não consigo. Aí, ó, viu só? Bom, e é o seguinte, família. Antes de continuar aqui, se você tá gostando aqui desse vídeo, dessa análise, dessas informações e quer continuar aprendendo realmente como investir, sair das dívidas ou até atualizações sobre o mercado financeiro, é muito simples. É só você se inscrever nesse canal e ativar aí as notificações também, que toda semana tem vídeo novo aqui para te ajudar a prosperar de uma vez por todas. Fechou? Bom, agora vamos lá. A gente vai entrar aqui no tópico que é como que de fato então o Elon Musk ele virou trilionário. Então, só para você entender que durante muitos anos, a SpaceX, né, ela era uma empresa fechada, que os fundos de investimento, investidores privados, eles conseguiam participar de certa forma. Só que o investidor comum, ele ficava apenas do lado de fora, ele não conseguia comprar ações da empresa. Só que isso tudo mudou justamente na última semana, quando a SpaceX fez o seu IPO na Bolsa de Valores americana. E para você que não sabe, o IPO, ele é a oferta pública inicial. É quando a empresa, né, de fato abre capital e começa a vender ali as suas ações, sua participação, um pedacinho dela ali na Bolsa de Valores. E é o momento em que a empresa que pertencia a poucas pessoas ou poucos investidores, como eu falei aqui, de fundos exclusivos e por aí vai, passa a ser potencialmente, pelo menos acessível para milhões e milhões de pessoas que ao comprar essas ações passam a ser sócio da SpaceX. Então, o IPO da SpaceX foi um dos eventos mais aguardados da história recente dentro do mercado financeiro, até porque a demanda de investidores foi gigantesca e com isso aconteceu a valorização e justamente a fortuna do Elon Musk explodiu. Então vamos lá, imagina o seguinte, que você tem 40% de uma empresa que vale 2 trilhões de dólares. Só a sua parte aqui já vale centenas e centenas de bilhões de dólares. Então o Elon Musk, só para você entender melhor, hoje ele possui ali participações da Tesla, né? Pô, eu andei de Tesla uma vez quando eu viajei pra Europa, lá em Paris. Mano, cara, o Tesla é surreal. Não vou exagerar, é 5 vezes melhor. E só que no Brasil é muito caro. Um pouquinho mais antigo. Isso, não é mais exato. Antigo. Exato, só que ainda assim fica um pouco caro. Só que além disso, o Elon Musk ele também tem participação na xAI, né, que é ligado ali à inteligência artificial. Inclusive, pouca gente sabe, tá? Ele foi um dos cofundadores ou investidores do OpenAI, que fundou o ChatGPT. Quase ninguém sabe disso. Só que ali no começo, como a ideia vendida para ele foi como sem fins lucrativos, ele não quis lucro
da parada, do ChatGPT, por exemplo, né? Ó que loucura. Nossa. É isso aí. Favelado investidor também é cultura. É, aí, ó. cultura. Só que não só isso, ele ainda hoje é dono, né? Ou tem uma participação muito grande ali no X. Lá atrás, ele fundou também o PayPal e vendeu por milhões e milhões de dólares. Além disso, ele também criou o Zip2, que é um guia de cidade online. Tem o The Boring Company, que é uma startup de infraestrutura e construção de túneis subterrâneos. A Neuralink também, tava esquecendo aqui. E o xAI, que eu já mencionei, que é ligado ao Grok, né? Lá dentro do próprio Twitter. Basicamente isso. Diante de todas essas empresas, a maior concentração de riqueza dele estava justamente na SpaceX. Então, somando isso tudo, a fortuna dele passou de $1 trilhão, sendo aí o primeiro ser humano na história a atingir esse valor. E para você ter uma ideia de escala, se o Elon Musk gastasse $1 milhão por dia, ele levaria 2.740 anos para zerar esse patrimônio. Mas aqui tem um detalhe que pouca gente fala e que muda bastante a forma como você vai entender essa fortuna. Porque o próprio Elon Musk ele já disse publicamente que menos de 0,1% desse patrimônio dele está em dinheiro líquido. Então a gente está falando aqui desse 0,1 é que ele de fato é bilionário. $1 bilhão que ele tem em dinheiro. O resto é justamente em valor de ações, né, de valuation, vamos dizer assim. Então isso quer dizer que de fato ele não tem $1 trilhão na conta. A riqueza dele está totalmente dentro do mundo das ações. E é muito importante que você entenda que ação não é dinheiro. Ação, ela sobe, ela desce, ela valoriza, desvaloriza de acordo com o mercado. Então, por exemplo, se a Tesla cair 20% numa semana, o patrimônio dele cai junto. Se a SpaceX for reavaliada para baixo, o número do patrimônio dele também vai mudar. Riqueza no papel e dinheiro disponível são coisas completamente diferentes. A maioria das pessoas ricas no mundo tem a fortuna concentrada em ativos, não na conta corrente. E quanto maior o patrimônio, mais essa lógica vai ser aplicada. É de fato uma concentração ali de capital que antes nunca existiu, mas que de fato ele foi construindo e sendo disruptivo, mas ainda assim tendo grande participação no mercado, né, ou ali dentro do capital social dessas empresas. E aqui eu já vou trazer uma lógica que você também precisa entender, que tem a ver com quanto o mercado paga por determinada empresa. E todas as empresas, pelo menos a maioria de que ele é dono, tá tudo ligado à tecnologia, né? Lá atrás, quando a gente tava falando aqui do PayPal, cara, foi disruptivo, né? Um meio de pagamento ali 100% na internet, sem depender de banco ou um lugar físico, e até mesmo com taxas muito menores. Isso tudo tinha a ver com tecnologia. E por que isso é muito atrativo para o mercado financeiro? Porque o mercado financeiro, ele não compra um passado de uma empresa. Ele compra justamente a expectativa de futuro. E isso tem um nome, né? Que eu já mencionei aqui, que é o quê? Que é o valuation. O valuation é a avaliação de que uma empresa pode vir a valer. Não apenas o que ela já gerou hoje. E é justamente isso que faz com que os investidores paguem trilhões e trilhões ali quando a gente fala na SpaceX. Porque eles acreditam de fato que ela pode dominar a questão da internet global via satélite. E com a Starlink, que eu já mencionei aqui, que está atendendo milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E quando a gente fala também do mercado de lançamentos espaciais, onde ela já é líder e que também trouxe uma grande disrupção dentro do mercado, fazendo com que o foguete desse e ainda trouxesse uma grande economia na exploração espacial. Além disso, também a SpaceX, ela tem contratos militares ali com o governo de vários países. A possibilidade, né, que é o que ele fala aí de colonizar Marte, acaba sendo até possível, né? Porque esse cara aí... Então, é esse argumento que faz com que muitas pessoas acreditem no valuation trilionário da própria SpaceX, tá? Só que tem outro lado da história que eu quero trazer aqui para você, que tem a ver justamente com análise honesta de muitas pessoas que acabam ignorando os riscos. Porque, como eu já disse, a SpaceX ela vale trilhões, mas ainda ela não gera um lucro
proporcional a essa avaliação, porque grande parte do valor dela está sustentado em expectativa para o futuro. E o setor espacial é extremamente caro. Então, assim, isso faz com que até mesmo as regulamentações vindo dos governos pode acabar bloqueando a expansão em alguns países estratégicos, né? E se a Starlink não escalar da maneira que eles imaginam, o que vai acontecer? E se surgirem, então, concorrentes com tecnologia similar? Essas são as perguntas que qualquer investidor precisa fazer antes de colocar o dinheiro dele, enfim, não só na SpaceX, mas até mesmo em outras empresas. Porque não existe cenário sem risco. O que muda é o quanto você está disposto a assumir e qual que é o retorno potencial ali que você pode ter em troca disso. Ele virou trilionário porque ele construiu de fato uma estrutura. A Starlink é o produto final e o produto atende uma necessidade que existe em qualquer lugar do planeta, a internet. Até porque eu mesmo sem internet eu não estaria aqui hoje. Você já imaginou a importância da internet na sua vida hoje? Cara, hoje eu acho que você precisa de internet para quase tudo na sua vida. Se você vai pedir uma comida, você vai pedir pelo iFood. Se você vai falar com a sua mãe, com a sua namorada, você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, a internet, ela está presente na vida do ser humano, né? Só que ainda tem uma grande parcela da população que não tem acesso à internet. Então, a diferença entre a SpaceX e outras empresas de tecnologia é que ela entrou em mercados que ninguém mais queria. Ou que ninguém nunca, sei lá, tinha interesse ou via muita dificuldade. Porque o espaço, né, falando justamente aqui, ele ainda é visto como coisa do governo, como coisa da NASA, por exemplo. A internet rural era visto somente como um mercado pequeno. Só que o Elon Musk, ele enxergou a escala onde muitas pessoas e empresas viam limitações. E o mercado financeiro está justamente precificando essa visão pro futuro e essa expectativa. E é por isso que o patrimônio dele chegou onde chegou, em $1 trilhão. Pelo menos, ó, se eu trazer aqui números atualizados, hoje a fortuna dele já está estimada em 1,1 trilhão. E as ações da SpaceX hoje, somente hoje, ela valorizou 19% em um dia. E nos últimos 5 dias, 18,94%, né? Porque o IPO foi essa semana. Então, assim, a gente já entende que isso não foi sorte. Foi justamente uma tese que ele construiu durante muito tempo e que foi executada com disciplina. Então, voltando aqui no começo, para resumir tudo para você, o Elon Musk, de fato, virou trilionário. E agora você sabe que por trás disso não tem uma mágica. Tem justamente a empresa que aprendeu a reutilizar foguetes, uma rede de satélite que leva internet para o mundo todo e que o mercado financeiro está apostando muito nesse projeto de infraestrutura tecnológica que o Elon Musk criou nos últimos anos. Isso tudo pode dar errado? Pode. Infelizmente pode, né? Todo investimento carrega risco, como eu já falei aqui para você. Mas entender como esses movimentos de fato funcionam vai te colocar numa posição diferente. Até porque você pode aproveitar talvez essa grande oportunidade da SpaceX ou outras que vão surgir por aí também. E é nisso que tudo começa a fazer sentido quando você entende um pouco mais sobre investimentos e educação financeira de verdade. E não cair em narrativa falando, pô, o Elon Musk com todo esse dinheiro poderia acabar com a fome no mundo. Que inclusive ele mesmo já postou no Twitter respondendo à ONU que se a ONU mostrasse um plano, obviamente fosse auditado, ele doaria toda a fortuna dele, ele venderia todas as ações, pegaria essa grana para acabar com a fome. E a ONU não respondeu até hoje. E lembrando que de 1 trilhão, agora 1,1 trilhão que ele tem, apenas 0,1 é dinheiro líquido, que dá aproximadamente $1 bilhão. Ah, Murilo, mas novamente dá para acabar com a fome. Cara, vamos lá. O Brasil, vamos puxar aqui, ó, desde 2020, vamos falar nos últimos 6 anos, 20 trilhões de reais em impostos. E que, infelizmente, não acabou nem com a fome aqui no Brasil, né, que a gente vê que ainda tem muita desigualdade, muita gente na pobreza. Então, assim, para acabar com esse problema social que é a fome, vamos dizer assim, cara, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo. Então, novamente, o vídeo aqui foi para trazer o quanto de coisa fora da curva Elon Musk já fez e continua fazendo no mundo e que você pode virar sócio dele agora na Bolsa de Valores americana ou através de BDRs aqui na Bolsa Brasileira também é possível. Fechou? E se você gostou desse vídeo, mano, já deixa o like aqui, se inscreva no canal que novamente toda semana tem vídeo novo aqui pra você, certo? E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!